Doutor, nós queremos agradecer demais ao senhor por disponibilizar esse tempo para falar para todo o sertão da Paraíba, também pelo nosso portal, porque é importante, é extremamente importante a gente ouvir das próprias autoridades a respeito daquilo que está acontecendo, as recomendações, os cuidados que precisamos ter e também a respeito do futuro, daquilo que a gente pensa. Por isso que a gente agradece demais aqui a sua participação em nome dos nossos ouvintes. A minha primeira pergunta, doutor Geraldo Medeiros, é no seguinte: como está sendo para o senhor, pergunta mais particular, gerenciar tão importante Secretaria de Saúde da Paraíba nesse momento é tão crítico, tão difícil? Boa tarde aos ouvintes da Rádio Maricá de Pombal, isso mesmo. Diana, Enio e César. Nós temos essa missão árdua, né, de comandar num momento como este, de uma pandemia em todo o mundo, né, e que na Paraíba começa a se acentuar o número de casos. É realmente uma tarefa complexa e nós estamos procurando dar tudo, não só do secretário, mas de todo o corpo técnico da secretaria, no sentido de trazer a assistência à saúde melhor possível aos paraibanos num momento como esse. Por isso que desde dia 27 de fevereiro a Secretaria realizou um planejamento, um projeto de ampliação de leitos exclusivos para atender as vítimas de coronavírus. Além disso, a compra de respiradores, de testes rápidos, de insumos e todo um arcabouço que foi montado justamente para que os paraibanos não sofram desassistência, porque essa é a grande preocupação, né, de todos que fazem a saúde, é que nós não atinjamos, né, um colapso na rede pública e você, doente de coronavírus, não tenha direito a um leito hospitalar, como está ocorrendo em alguns estados do país. A Paraíba ainda tem uma situação confortável, né? É preocupante porque nos últimos 7 dias tem havido um aumento com mais velocidade da ocupação dos leitos de UTI, de enfermaria, principalmente na grande João Pessoa, né? E isso é preocupante, daí a necessidade de a população colaborar e ficar em casa, isso é essencial, né? Se sair excepcionalmente de casa, utilizar máscara, as pessoas têm de se acostumar, não só agora, mas para o futuro, de sair com máscara em via pública. Isso é fundamental para diminuir a transmissibilidade desse vírus que mata, e mata principalmente nossos pais, nossos avós e bisavós. População acima de 60 anos, que tem doenças associadas, é a que mais morre, é a que mais vai para a UTI. Daí, nesse momento, a gente convocar os paraibanos do sertão e alto sertão, no sentido de alertá-los sobre a gravidade do momento que nós estamos vivendo. Se as pessoas continuam, no final de semana como esse prolongado, indo a bares, restaurantes, praças, produzindo aglomerações, fazendo aniversário em casa e qualquer tipo de ajuntamento de pessoas, aproximando as pessoas, isso daí ocasionará daqui a 15 dias o maior número de casos nessa região, até porque essa região se aproxima da fronteira aí com o Ceará e é uma região que nos preocupa, porque se nós não tivermos cuidado e a população não ajudar ficando em casa, nós poderemos ter aí a disseminação desse vírus através da fronteira com o Ceará, em Cajazeiras, Pombal, Catolé do Rocha, São Bento, com esse fluxo grande de pessoas de outros estados. Então,
é isso que a gente procura nas entrevistas transmitir para o cidadão paraibano. A importância de ficar em casa, a importância da utilização das máscaras quando sair de casa e também a lavagem das mãos, evitar utilizar, colocar a mão na boca, no nariz, nos olhos, né? E a etiqueta respiratória. Se você está tossindo, espirrando, protege com um lenço, protege com a dobra do cotovelo e utilizar a máscara. E daqui para frente, todos nós, brasileiros, temos de nos acostumar a usar máscara em via pública. Doutor Geraldo, sai Mandetta, entra o doutor Nelson no Ministério da Saúde em meio aí a essa pandemia. Até que ponto, né, isso prejudicou o plano de contingência e como está sendo a relação Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde aqui no estado da Paraíba nesse momento? Bom, é claro que num momento como esse, né, de preocupação, na vigência de um pico de incidência no Brasil, com a média de 500 mortes por dia, né, com tendência a aumentar o número de mortes, atrapalha a mudança do ministro, né, no desenvolvimento das ações do Ministério da Saúde. Há uma parada, né, transitória, mas há, e nós esperamos que o novo ministro que assumiu, ele procure formar sua equipe baseada em dados científicos, em meritocracia, para que nós não soframos solução de continuidade em relação à assistência à saúde. Estamos entrevistando o secretário de Saúde do estado da Paraíba, doutor Geraldo Medeiros, fazer uma pergunta em relação ao suporte que o estado vem dando aos municípios. O Pombal é uma referência para o Covid. Existem leitos disponíveis, né, de enfermaria e isolamento. Souza ficou para as outras doenças e Cajazeiras também se tornou a referência dos pacientes portadores de Covid-19. O Estado, desde o ano passado, que aporta equipamentos para todas as unidades hospitalares do Estado, né, e tem enviado insumos, e há uma tendência a chegar segunda-feira respiradores também. Os testes rápidos já foram distribuídos para 36 municípios para a realização de testagem em pessoas que têm sintomas, que têm uma síndrome gripal, isto é, tosse, febre, dor na garganta, perda do olfato, diminuição do olfato, moleza, falta de apetite. Isso é o que nós chamamos de uma síndrome gripal. Então, essas pessoas, a partir do 8º dia do início dos sintomas, elas devem realizar o teste rápido. E o Estado comprou 310 mil testes rápidos com a função de realizar uma testagem especificamente nesses pacientes. O teste rápido não é para qualquer pessoa assintomática. As pessoas assintomáticas, sem queixas, não é para fazer o teste rápido. São aquelas pessoas que têm síndrome gripal a partir do 8º dia do início dos sintomas. Doutor Geraldo Medeiros, o senhor já até se reportou a respeito dos últimos 7 dias, e só para ser mais detalhado, nós tivemos um aumento de 135% no número de infectados e 55% no aumento no número de mortes aqui na nossa Paraíba. De acordo com os dados, ao que tudo indica, o mês de maio será um mês bem mais complicado para a gente. Pensando num futuro, nós teríamos um colapso na saúde da Paraíba ou o senhor descarta essa possibilidade? Isso depende fundamentalmente da colaboração da população. Se vocês aí de Pombal ficarem em casa, com certeza nós poderemos controlar essa pandemia sem haver o colapso da rede pública. Mas se as pessoas continuarem, principalmente esse final de semana longo, né, feriado amanhã, as pessoas continuarem nos bares, restaurantes, circulando nas ruas, se aproximando das pessoas, dando um aperto de mão, um abraço, um beijo,
aí sim, isso pode se tornar incontrolável e aí sim, pode chegar ao ponto de você precisar de um leito de UTI e não ter na nossa Paraíba. É isso que a gente está querendo evitar e nesse momento da entrevista conclamo todos os paraibanos aí do sertão e alto sertão da consciência cidadã, de reconhecer a gravidade de saúde pública que está ocorrendo. Algumas pessoas acham que isso não existe, que não tem ideia da intensidade desse problema e não tomam as precauções. E aí sim, se isso houver, daqui a 15 dias, 20 dias, nós teremos o reflexo dessa atitude com o colapso da rede pública da região, da rede pública hospitalar de todo o estado. Doutor, falando em colapso, em um possível colapso aí na saúde aqui no estado da Paraíba, o senhor já teria um plano de trabalho e qual seria? O plano já vem sendo elaborado, nós produzimos a ampliação de leitos de UTI, de leitos de enfermaria. Em João Pessoa foi edificado o Hospital Solidário com 130 leitos. Em Campina Grande está sendo edificado uma reforma, a antiga Casa de Saúde Dr. Francisco Brasileiros, com mais 120 leitos, que estará pronta provavelmente dia 15 de maio. Como Campina Grande e João Pessoa representam 90% dos casos, o foco está sendo nessas regiões, sem esquecer do restante do estado que estão sendo disponibilizados leitos para a Covid-19 e insumos que estão chegando, respiradores, já foram enviados e ainda serão enviados, e todos os insumos necessários, EPIs, os testes rápidos. As pessoas idosas precisam se vacinar contra a gripe, isso é importantíssimo. Muitas pessoas idosas aí de Pombal, de Cajazeiras, de Catolé do Rocha ainda não se vacinaram contra a gripe, têm que se vacinar, e isso é importante na condução da assistência à saúde aos pacientes de coronavírus. Doutor, só para complementar aí, qual é a estrutura que a saúde disponibiliza hoje para atender o pessoal do coronavírus aqui na Paraíba? Bom, nós temos hoje na grande João Pessoa 50 leitos ocupados e 100 leitos disponíveis para o coronavírus. No estado nós temos uma previsão de 250 leitos de UTI, e também nós temos hoje mais de 500 leitos de enfermaria disponíveis. Então essa realidade, hoje sabendo de antemão que aqueles doentes graves, que necessitam de ventilação mecânica, eles devem ser estabilizados, encaminhados para Campina Grande, que é o centro de referência de tratamento do coronavírus, porque não há quantitativo de profissionais no sertão e alto sertão disponíveis para o tratamento e a condução desses doentes graves de UTI, que necessitam de muitos fisioterapeutas, intensivistas com grande experiência no manuseio de doentes graves como o coronavírus, porque esses pacientes que representam 5% dos doentes com coronavírus e que necessitam de ir para a UTI, a mortalidade é muito elevada, de 20% a 50%. Ao mesmo tempo, para não criar pânico na população, 85% dos doentes com coronavírus são tratados em casa como uma gripe comum, em isolamento domiciliar. Essa é a realidade dessa doença coronavírus, e nós não podemos nos apavorar e, ao mesmo tempo, não podemos relaxar. Daí a importância hoje, principalmente agora no mês de maio, que nós teremos o pico de incidência de novos casos e de mortes, e a população entenda que tem que ficar em casa. Doutor Geraldo, em relação às barreiras sanitárias, nós sabemos que o Estado montou barreiras sanitárias em diversos municípios, inclusive aqui em Pombal. Mas aí eu te pergunto, o senhor tem conhecimento se, por exemplo, se existe barreiras sanitárias no município de Serra Negra do Norte, que fica no estado do Rio Grande do Norte, que faz fronteira com Paulista, e quais medidas estão sendo adotadas em relação a
aos transportes intermunicipais, como também aos alternativos que estão circulando no nosso estado? Bom, as barreiras sanitárias elas foram criadas em todas as fronteiras com os 3 estados que fazem fronteira com a Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, né, e Ceará. Aí nessa região, mais com a região do Ceará e Rio Grande do Norte. Né? Mas as barreiras elas estão situadas em Cajazeiras, em Alhandra, em Cuité, em Monteiro. Existe uma distribuição, né, geralmente nos postos da Secretaria da Fazenda, para ter uma estrutura adequada, um movimento coordenado pela Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, a Gevisa, né? Todo um contingente de servidores do Estado que realizam a borrifação dos pneus com as substâncias hipoclorito de sódio a 0,3% e das maçanetas dos carros, e aferem a temperatura das pessoas que adentram no território paraibano. Essa é a cobertura que o Estado tem dado em relação à Serra Negra, especificamente com Paulista. No momento, a gente não tem a barreira nessa região, mas a vigilância em saúde dos municípios é que tem de ter essa responsabilidade, essa prerrogativa de monitorar essas pessoas que vêm de outros estados e, na eventualidade de manifestarem sintomas respiratórios, elas devem se submeter a isolamento domiciliar e, a partir do 8º dia do início dos sintomas, deve fazer o teste rápido, que já tem disponível nessa região aí de vocês. Doutor Geraldo, o senhor pede o isolamento social, pede para que as pessoas atendam às recomendações das autoridades, mas eu te pergunto, esse decreto do governo do estado será prorrogado para o fechamento do comércio? Porque assim, nós percebemos que, claro, os serviços essenciais continuam funcionando, mas aqui em Pombal mesmo a gente percebe que, infelizmente, ainda existe uma grande aglomeração de pessoas em supermercados, por exemplo. Que medidas podem ser adotadas nesse sentido? E se o decreto do governo do estado será prorrogado até 18 de maio ou até mais? O decreto do governo do estado, ele está sendo elaborado, deve ser divulgado no máximo até segunda-feira e será prorrogado. Está sendo analisado o período, provavelmente mais de 15 dias, e tem o objetivo de justamente acomodar e permitir ainda esse isolamento domiciliar. Pedimos à população um pouco mais de paciência, porque se nós anteciparmos esse abrandamento do isolamento domiciliar, e sim nós poderemos entrar em colapso. Daí a importância de continuarmos com o isolamento domiciliar mais de 15 dias, observando-se algumas exceções, como concessionárias de veículos que não produzem aglomeração, a loja de materiais médicos e uma série, mais uns 3 segmentos que serão divulgados nesse decreto que o governador encaminhará para a publicação no Diário Oficial. Nós estamos conversando com o secretário de Saúde do Estado da Paraíba, doutor Geraldo Medeiros. Doutor, eu peço ao senhor mais 5 minutos para que a gente possa formular aqui mais 2 perguntas para a gente liberar o senhor. Só uma observação a respeito disso que Enio perguntava, porque tem aquela questão saúde de um lado na pandemia, de um outro lado a questão da economia. Os comerciantes querem reabrir para poder voltar às atividades, eles têm as despesas, estão tendo prejuízo, essa coisa toda, e ao mesmo tempo, quando se abre, a gente corre esse risco da pandemia aumentar e até colapsar a saúde do nosso estado. Então, o que a gente observa hoje são pessoas nas ruas e são comércios, mesmo que não são essenciais, com meia portas abertas. Tipo, o decreto ele existe, mas ele não está sendo fiscalizado para que seja cumprido. Só uma observação. A minha última pergunta a respeito desse assunto, doutor Geraldo, seria a respeito dos testes rápidos que foram liberados pela Anvisa
para ser feito em farmácias. Os farmacêuticos vão passar por um treinamento e eu pergunto para o senhor, essa medida ela vem para ajudar ou vem para atrapalhar os números do governo? Olha, nós estamos num regime de guerra, né? Então as condutas são totalmente diferentes do que o habitual. Então a distribuição de testes, desde que sejam testes autorizados pela Anvisa nas farmácias, neste momento específico, ele é benéfico, desde que as farmácias notifiquem os resultados diários à Vigilância em Saúde do Estado da Paraíba, porque se forem feitos esses testes sem controle, nós não teremos uma ideia da densidade da circulação viral naquela região. Então é importante isso, os testes rápidos eles estão disponíveis aí pelo governo do Estado, então as pessoas têm direito a utilizarem o teste, a realizarem o teste rápido, desde que preencham os pré-requisitos de apresentarem síndrome gripal e a partir do 8º dia do início dos sintomas. Doutor Geraldo, a gente sabe da importância que é a participação de cada um, a conscientização de cada um nesse sentido de conseguirmos diminuir a proliferação do coronavírus, mas uma outra situação que também nos preocupa, nós estamos num período chuvoso, é o Aedes aegypti, e que alguns municípios já vêm tendo registros de casos de dengue, chikungunya, do Zika, enfim. Que medidas o Estado está fazendo nesse sentido para não apenas conscientizar a população, mas também fortalecer o trabalho que é feito pelos agentes de endemias nos municípios? Isso é uma doença que também depende fundamentalmente da colaboração da população. A dengue, a chikungunya, a zika, 95% dos focos do inseto contaminado dessas doenças que nós chamamos arboviroses, elas estão no seu quintal, no prato de planta com água estagnada, no pneu velho, em calhas, em caixas d'água que não estão cobertas. Então é importantíssimo e depende fundamentalmente da sociedade, dentro de casa, porque 95% dos focos do mosquito da dengue estão no seu quintal de casa. Então daí a importância da colaboração de todos vocês. Em relação a esses 5% de atitudes do Estado, o Estado tem o fumacê, que obedece a um critério técnico de só utilizar o fumacê em situações em que há uma concentração viral muito elevada, e aí tem a própria Vigilância em Saúde solicita o carro fumacê, mas isso são situações excepcionais. Se a população colaborar e fizer o dever de casa no seu quintal, nós teremos muito baixos índices de dengue, chikungunya e zika no nosso estado. Este período, com chuvas e calor, ele é propício à proliferação do mosquito da dengue, e depende de você. Ok, nós estamos finalizando assim a entrevista, um bate-papo com o Dr. Geraldo Medeiros, secretário de Saúde do Estado da Paraíba. Doutor Geraldo, eu quero agradecer ao senhor imensamente aí por ter falado com a gente, por ter trazido os números, esclarecimentos, principalmente fazendo a reivindicação aí, o alerta sempre, o pedido ao povo, principalmente aqui do nosso sertão, o que o senhor fala agora, para se manter em casa, para se ter os cuidados de higiene, e é o que dá para entender, doutor, nós precisamos mais da compreensão do cidadão do que esperar mais da saúde. Inclusive, falar em saúde, eu gostaria que o senhor levasse uma mensagem ao povo, aos funcionários da saúde, aos agentes da saúde. Inclusive aqui em Pombal, o pessoal da UPA estão ouvindo, a HRP que sempre escuta também, pessoal do SAMU, dos PSFs que estão ouvindo o nosso jornal, que assim o senhor finalizasse levando uma mensagem para esse pessoal. E algo mais para acrescentar, o senhor fique à vontade, o nosso agradecimento em nome dos ouvintes da Rádio Maringá. Bom,
A cidade de Pombal tem uma situação privilegiada de ter um hospital estadual com a estrutura e com a funcionalidade que vocês têm aí. É um hospital que funciona bem. Nós, inclusive, ao assumir a Secretaria Estadual de Saúde, disponibilizamos um intensificador de imagens para que os ortopedistas aí do hospital tivessem mais esse arsenal para realizar um maior número de procedimentos. Então, é um hospital que funciona muito bem, bem dirigido, e a população de Pombal e Redondeza tem esse privilégio, né? Em relação aos servidores da saúde, essa é a população que, depois dos idosos, mais preocupa, porque onde ocorre o maior número de pessoas que adoecem em decorrência do coronavírus. Daí todo o cuidado da Secretaria Estadual de Saúde em disponibilizar as EPIs para as referências em Covid. Aí em Pombal tem as EPIs disponíveis para os servidores da saúde utilizarem racionalmente, lógico, porque, por exemplo, a máscara N95 só deve ser utilizada por as pessoas que trabalham em UTI, né, ou aqueles anestesistas que vai entubar o doente, ou a fisioterapeuta, enfermeira que vai aspirar. Só quando você vai se submeter a uma alta carga viral é que há necessidade de utilizar a máscara N95, que todos nós sabemos que com essa pandemia a procura é muito grande e há uma dificuldade de compra. Aí a utilização racional pelos servidores da saúde dos EPIs. Mas a minha mensagem para os servidores de saúde é que mantenham o seu comprometimento com a sua atividade profissional. Nós estamos aqui numa guerra, e é fundamental o trabalho do servidor da saúde. Esses, nesse momento, são os heróis que estão combatendo, trabalhando no fronte do coronavírus e se expondo a adoecer, e merecem todo o nosso reconhecimento. Ok, doutor Geraldo, um abraço, obrigado então aí por nos atender, o nosso agradecimento, uma ótima tarde, bom trabalho para o senhor e vamos à luta. Uma boa tarde a todos e fiquem em casa. Então a mensagem, né, a fala do doutor Geraldo Medeiros.